E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Estamos na área, vamos comentar o jogo do Grêmio com a Chapecoense, né? O frágil time da Chapecoense, que olha, saudoso Wellington Paulista, sempre perigoso, né? Onde deu um chute de fora da área, perigosíssimo, né? Então o Grêmio começa a partida com o Chapecó no estilo do Grêmio, o Renato com o Jean-Pierre, Cícero sempre burocrático, Cícero, né, em campo, apostou em André, né, Alisson, Everton, né, na zaga o Avenida, né, junto com o Jeromel, nas laterais o Léo Moura e o Cortez, além de como é que eu posso dizer, o Cortez sempre no mesmo nível, está muito melhor na minha opinião, né? Então o Grêmio ontem pega o fraco time do Chapecó e como é que você começa calmo, o Grêmio começa jogando calmo, sempre naquele mesmo esquema, tentando ainda impor o seu toque de bola, mas muito, como sempre digo, lento, burocrático, mas com domínio do jogo. O time da Chapecoense realmente é muito fraco, né? Muito interessante certas alternâncias, como o Jeromel passando inclusive para lateral, né? Em vários momentos do jogo o Grêmio foi tão à frente, né? E rodou tanto a área da Chapecoense, aonde a gente via troca de funções, coisas que o Renato parece tentar implantar no time do Grêmio. O Everton jogando do lado direito, o Everton pelo meio e o André puxando a marcação para fora, né? O Jeromel na lateral, com o Cortez entrando no meio para fazer até um pouco mais da defesa e liberando o Michel, que se atrapalhou um pouco nessa função. Tudo isso a gente viu no time do Grêmio ontem, pois o Grêmio pôde tentar, quando você viu que o Grêmio não forçou o Chapecó, né? Fez o gol com o Cícero, que é realmente um cara que leva vantagem na bola aérea. O que eu falo do Cícero é que para o meio campo do Grêmio, no momento ele não serve. É um jogador burocrático, chuta bem de fora da área, cobra falta, bate escanteio, cabeceia, só é lento, né? Para a função. Então o Grêmio precisaria de outro jogador. Um jogador que tivesse saída de bola, fosse rápido, desse um toque na volância. Hoje tudo vem do volante, da saída de bola, né? Então assim, o Grêmio faz o gol, não força, mas sempre circulando a área da Chapecoense, pois a Chapecoense não tem força para entrar no campo do Grêmio, por 2, 3 lances de contra-ataque, algumas vezes perigosos. O Marcelo Oliveira sempre ruim no bote, mas não passou disso. O Grêmio fez 1-0, não forçou, alternou jogadas, Léo Moura numa categoria. Eu queria dizer dos veteranos aí, que a gente sabe, logo eu vou fazer vídeos sobre quem sai, quem entra, dê um tempo aí, tá? Vamos terminar esse brasileiro, vamos ver o que acontece. Não está seguro ao quarto lugar, olha que situação, né? E o Grêmio precisa se internar, tem um jogo muito forte com o Flamengo, aí é complicado, cara. Então assim, ó, e o time do Grêmio já parece que tá mais trancado, parece meio de folga, meio de férias, né? Então o Grêmio precisa se antenar, mas ainda assim o Chapecó não foi um adversário que incomodou o Grêmio, né? E alguém viu o André em campo, muito pouco se viu de André em campo, tentando se posicionar, mas perdido, fazendo menos do que Jael. André, que era para ser titular, perde a titularidade para o Jael, que é um eterno reserva de ninguém, pois não existe o centroavante no time do Grêmio, né? Então o Grêmio termina o primeiro tempo 1-0. Queria dizer que o Marcelo Oliveira, mais uma vez, é um outro Bressan. É um cara que erra bote, marca andando para trás, né? Ele não pode ir lá na frente que nem ontem, em 2, 3 momentos do jogo, o Marcelo Oliveira querendo pegar os caras de costa no bote, que nem o Kahneman faz lá no meio do campo, errou o bote e o contra-ataque feito. Então o Marcelo Oliveira é aquele que vai falhar. Como o Bressan, jogou bem a final com o Lanús, a hora que falhar é nele. Então assim,
E infelizmente o Marcelo Oliveira vai ficar, né? Tem contrato até mais um ano, e sei lá, cara, vai ficar. Você já sabe, o Marcelo Oliveira vai ficar. O Grêmio volta pro segundo tempo, mesmo né? Dominando o jogo, tudo tranquilo, o Renato faz alterações, entra o próprio Douglas, entra em campo, ex-jogador aí, mestre Douglas, meu herói, tá liberado tá liberado o Goró aí, porque já era, brother, entendeu? Agora o Léo Moura, o que tem jogado, eu estava dizendo antes, é um dos veteranos que eu ficaria, por experiência, por toda a categoria quando está 100%, e a lateral direita do Grêmio parece que meio se resolveu, tem o Leonardo agora, e confirmou, o Léo Moura, eu ficaria com o Léo Moura, tá? Ficaria mesmo até por, além de ser veterano, é diferente, tem uma personalidade diferente do Douglas, o Léo Moura é atleta, o Léo Moura se cuida, e o Douglas, né, o Douglas já é atleta, né, sem, como é que eu vou dizer, sem suar muito, né, mano? Não sendo clique-clique, no Botucatu, no Zé Gouveia. Aí, mas se não, é isso aí, brother. Então, eu ficaria com o Léo Moura. E no segundo tempo, o Grêmio, eu queria falar de um jogador que no primeiro, tanto no primeiro quanto no segundo, é liberado a tentar por Renato. Tenta, rapaz, tu pode. Que é o Everton. Que craque! Agora já tem esse lance dos 30 milhões de libras, o Manchester, se não me engano, dificilmente vai ficar. Né? Eu gostei um pouco mais de certas declarações de presidente e treinador referente a finanças, né? Parece que não é bem assim, sei lá, cara, o Renato deu uma cutucada legal no presidente, ele vai sair, Buffon vai para contratar jogador, né? Não tá nada certo que o Renato fique, e fica a categoria de Everton. Que golaço, que jogador, baita bola, né, que meteram para ele. E o Grêmio de novo vem para o segundo tempo. O Jean-Pierre, queria falar, dar destaque também, o Jean-Pierre jogou alta bola, um gurizão que com certeza tem que dar uma ajeitada na cabeça dele, mas é titular para o ano que vem, né, merece a chance. O Renato põe Douglas, na minha opinião deveria ter botado o Matheus Henrique. Douglas pouco acrescentou, André não se viu em campo, né? E o Grêmio ainda assim consegue achar um segundo gol sem forçar, sobrando máquina, entendeu? O Grêmio, por momentos, enquanto estava 1 a 0, o 1 a 0 é sempre jogo perigoso, por mais que a Chapecoense não tivesse levado tanto perigo, um contra-ataque, como poderia ter acontecido, mas muito pouco. O Grêmio, sobrando máquina, faz 2 a 0 com a pintura, um golaço do Pelé Everton, que voltou, minha gente. Né? Então, assim, agora 2 a 0 no Chapecó, sem forçar, sobrando máquina. Achei interessante as movimentações que o Renato tentou fazer com os jogadores, sabe, utilizando o Everton em vários setores do ataque, no meio, do lado direito. Gostei das alternâncias que ele fez com o Jeromel para liberar os volantes, deixando o Cortez no meio, liberando os volantes para articular com o Everton. O Everton, né, nesses momentos, às vezes mais puxando mais para o meio do ataque. Interessante certas alternâncias que o Renato fez. Ganhamos 2 a 0 em casa do Chapecó, sobrando máquina, é isso aí. E agora é o Flamengo, aí temos que segurar essa vaga aí, né? Eu falei, minha gente, as coisas não dá, sei lá, cara. Eu esperava mais esse ano, saímos campeão gaúcho, que merecíamos. Até nem é esse o lance, é falar desse jogo aí, mas velho, nossa, é foda, velho. Nós temos que segurar essa vaga. Pô, falar em vaga, velho, o ano, né, cara? Eu tá falando em vaga, velho. Isso aí, cara, ganhamos a Recopa aí. E o gauchão tamo grandão, que manda no nosso certame é nós, mas vaga é brabo.